Foi você que pediu um sinal para o universo, para que um novo caminho se abrisse? Você pediu para se desenvolver na carreira de terapeuta? Você gostaria de saber como você pode ter mais clientes, aumentar a sua renda e poder viver financeiramente da sua carreira de terapeuta? Você gostaria de escolher o lugar onde trabalha, podendo trabalhar em lugares paradisíacos ou na cidade onde você está, se preferir, mas com muito mais tempo? Você gostaria de transformar as suas terapias em vivências criativas e proporcionar experiências profundas para os seus clientes? Seria incrível ter tudo isso, né? Então, eu vou te contar uma coisa. Antes da pandemia, eu trabalhei em diversas áreas. Bom, eu fazia um pouco de tudo, né? Trabalhei com turismo e viagens, hotelaria, agência de modelos, marketing, ramo imobiliária. Bom, eu ia transitando onde era possível para eu me manter financeiramente, né? Mas aí em 2018 eu me formei em coach de inteligência emocional e comecei a estudar as terapias holísticas, né? E aí comecei a fazer alguns atendimentos nas horas vagas que eu tinha. Porque eu acreditava que eu precisava ter um trabalho para manter as contas, né? Fazer o dinheiro e que podia fazer um extra com as terapias, que era o que eu realmente amava, tinha me identificado, né? Mas eu não fazia ideia de que eu podia me manter somente na carreira de terapeuta. Mas aí a pandemia chegou, né? Eu estava trabalhando em um hotel em Noronha, tinha um mês que eu tinha começado lá, e aí logo bateu, né, o lockdown e a gente teve que evacuar a ilha. E aí um sonho tinha acabado, né? E aí com muita dificuldade, né, para se locomover devido ao que estava acontecendo, eu consegui ir para casa da minha mãe, que fica em Petrópolis. E aí, nesse tempo, muitas coisas começaram a vir à tona, né? Sobre os sentimentos, missão de alma, sentido da vida. Bom, foram muitas reflexões, acredito que com você também, né? Mas o dinheiro começou a acabar e eu não sabia o que fazer e comecei a pedir sinal para o universo, né? Para que me abrisse novos caminhos, me direcionasse, né? E aí deu começar a trabalhar com as terapias, afinal esse era um momento onde muitas pessoas estavam precisando de auxílio, né? Então eu resolvi ser útil e cumprir a minha missão, mas não foi tão fácil assim, né? Somente a vontade não era suficiente, porque eu não sabia como encontrar clientes, então eu acabei fazendo várias sessões gratuitas. Eu me sentia incrível, mas esse formato já não era mais sustentável, né? Porque eu precisava estar bem para poder ajudar as pessoas. E sem dinheiro, com contas para pagar, eu não estava bem, né? Então, pensando no que eu podia fazer, eu comecei a estudar o marketing digital. E aí, por 5 meses, sem sair de casa, eu estudei dia e noite várias técnicas do curso. E aí, enfim, eu comecei a entender o que eu precisava fazer para ter um negócio sustentável, né? Ficar bem financeiramente e poder oferecer os meus serviços para os clientes, né? Pois bem, abri a agenda e comecei então a fazer. Adivinha o que aconteceu? Nada. Esse método não funcionou. Bom, e aí no meio desse estresse e muitas preocupações, né, eu acabei tendo um desentendimento com a minha mãe, coisas de convivência, né? E aí eu aproveitei a flexibilização do lockdown e decidi ir para casa do meu irmão, que mora em Santos, por umas 2 semanas, só para espairecer, né? Mas aí, durante essa semana, ele me levou para conhecer o Guarujá. E quando eu atravessei a balsa, eu cheguei naquela ilha, eu senti uma energia incrível e decidi que eu tinha que morar lá. Então, voltando para casa, né, eu fiquei pensando o que eu podia fazer para morar lá, né? E sabia que o que eu mais tinha experiência e chances era na área da hotelaria. Então, eu abri o Google e comecei a olhar lá os hotéis e as pousadas que eu gostaria de trabalhar, né? Então fui enviando e-mail com umas propostas, né, para alguns. E aí 3 dias depois eles me chamaram para uma pousada e perguntaram se eu estava disponível para fazer uma entrevista naquele dia, né? Eu disse que sim, fiz a entrevista e aí a pessoa falou que eu tinha perfil para ser contratada, né, mas que tinha um pequeno problema.
Eles precisavam que eu me mudasse no dia seguinte. E aí eu adorei esse problema, né? Porque era a solução que eu estava precisando no momento. E aí que tudo começou a mudar. No dia seguinte eu fui para lá com um contrato assinado de 4 meses e os proprietários me abriram as portas para que, se eu quisesse oferecer as terapias ali na pousada, né? Então assim eu fiz, comecei a oferecer as terapias, começaram a aparecer diversos clientes, então finalmente as coisas estavam dando certo. Até que bateu o segundo lockdown e a pousada fechou e outra vez eu estava ali cheia de incertezas. Mas continuei acreditando nos meus sonhos e sabia que as soluções iam chegar em algum momento. E um dia eu estava ali muito mal e conversando com a minha mãe, ela falou para eu comprar um livro chamado A Espiral de Mudanças. Eu comprei o livro e li todo em poucos dias, né? Esse livro me deu tanta inspiração, tanta força de seguir os meus sonhos, que eu comecei a meditar todos os dias, né? Uma prática que eu já fazia há alguns anos, mas eu tinha acabado deixando de lado. E aí um dia, quando eu estava lendo alguns capítulos, né, os finais do livro, eu lembrei de um projeto que eu tinha há anos atrás. Em 2012, eu criei o Despertar de uma Nova Era. Na época, era só um blog que eu falava sobre autoconhecimento, espiritualidade. Isso mesmo, antes de me formar em terapeuta, né? Muito tempo atrás. Desde os 15 anos eu estudo física quântica, espiritualidade, filosofias, religiões, né? Tudo por esses temas. E em 2015 eu desenhei um projeto de retiros, mas eu tinha esquecido totalmente. E quando eu estava lendo o livro, né, que veio essa lembrança para mim. E aí eu percebi que naquela época, em 2015, eu não tinha experiência nenhuma para tornar real, né? Então por isso que acabou ficando esquecido. Mas aí a vida foi me direcionando para outros caminhos, né? E nesse momento eu percebi que eu já podia realizar. Então aí tudo começou a fazer sentido, né? Eu percebi que eu já tinha participado de outros retiros, já tinha trabalhado em produção de eventos, tinha me formado em coach de inteligência emocional e tinha me formado em terapias holísticas, né? E tinha diversas experiências, né, em atendimentos, em aulas. E aí eu tive uma epifania, pessoal. Eu fiquei muito animada e comecei a fazer os planos, né? Porque aí, assim, os meus problemas iam acabar. Eu ia trabalhar grande parte do tempo de forma online, ia conseguir mais clientes e oferecer transformações profundas para os participantes, ia poder escolher os lugares onde eu ia trabalhar, né? E ainda ia ganhar mais. Então, enfim, comecei a desenhar todo o projeto para um retiro, né? Criei todos os procedimentos, todas as artes, organizei tudo em detalhes, mas eu ainda precisava esperar para fazer os eventos presenciais, né? Mas passou um tempinho, a vacina saiu e consegui marcar o primeiro retiro, podendo receber, né, quem já tinha se vacinado. E aí, em julho de 2021, eu fiz o primeiro retiro do Despertar de uma Nova Era. Com muito sucesso, foi muito incrível. Todos os participantes ficaram extasiados com a experiência, eu também. E eu vendi todas as vagas, né? Tinham pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive tinha um rapaz que ele veio do Paraguai só para participar do retiro, né? Outra coisa é que eu dei oportunidade contratando outros terapeutas para trabalhar comigo, né? E ainda consegui pagar acima do valor do mercado de uma terapia para elas, né? E no final disso tudo, ainda consegui ter um bom lucro. Ai, foi um sonho, né? Mas eu precisava replicar para saber se realmente eu tinha aprendido a fazer, né? E aí em 2021 eu fiz mais 2 retiros em grupo, né? Mas eu comecei a criar também os retiros individuais, que é o mesmo desenho, porém eu recebia uma pessoa de cada vez. E aí no final do ano de 2021 eu já tinha atendido mais de 50 pessoas. E o mais importante disso tudo é que as pessoas saíam satisfeitas e com grandes mudanças na vida, né?
Até hoje eu acabo acompanhando a maioria e vejo como a vida de cada um se transformou e como eles compartilham comigo também vários depoimentos positivos, né? E vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar algum desses depoimentos. Aí, em 2022, eu fui adaptando novas terapias, fazendo novas parcerias, e aí eu fiz mais 5 retiros. Nesse tempo, dei umas erradas, fui corrigindo os erros no caminho, mas no final de 8 retiros, 7 eu tive todas as vagas preenchidas. E assim eu continuo fazendo, né? Mas no meio desse caminho, vários amigos meus terapeutas começaram a me consultar e pedir ajuda, né, para criar suas cerimônias, retiros. E aí, de um jeito informal, né, eu comecei aí a prestar consultorias. E os que seguiam passo a passo, né, do que eu falava, conseguiam reproduzir e realizava retiros em grupos, individuais, eventos de um dia. Então, foi aí que eu pensei, como somos uma corrente do bem e a gente está trabalhando por uma mesma causa, auxiliando as pessoas, a gente está se trabalhando para se tornar pessoas melhores para o mundo, né? Então, acredito na missão de nos ajudar e compartilhar o conhecimento, né? Então, por isso que eu decidi abrir uma mentoria para te ensinar a criar retiros em grupo, individuais, eventos de um dia. Eu vou te ensinar passo a passo, desde o zero, até criar esses retiros transformadores. E mesmo que você não tenha experiência nenhuma, então eu vou te contar um pouquinho sobre os módulos e sobre o que você vai aprender nesse curso, né, nessa mentoria. Primeiro a gente vai ter uma introdução, né, ao curso, definição de objetivo, depois a gente vai fazer uma identificação do público-alvo, definição do tema do retiro. A gente vai fazer criação de vivências criativas, organização da programação do evento. Eu vou te ensinar a transformar uma casa em um templo holístico e também como fazer uma formação de equipe do retiro, né? Desde também cálculos de custos, definição de preços, forma de pagamento, criação de artes, divulgação e uso nas redes sociais e também promover o evento. Nesse momento eu vou te ensinar estratégias de divulgação orgânica, tráfego pago, vendas, estratégias de marketing digital, também como fazer os registros fotográficos nos eventos e todo o trabalho que tem pós-retiro, né? Bom, enfim, eu vou desvendar todas as minhas tarefas e vou te mostrar passo a passo desde como planejar, criar, organizar e facilitar os retiros. Sejam retiros espirituais, holísticos, educacionais, retiros de aventura, detox. E ainda eu vou te ensinar a ter ideias de retiros diferentes, né, de formatos diferentes. E aí eu vou te dar de bônus. Vou te dar um e-book com ideias criativas para vivências, um kit de posts para o Canva, né? E todo o material de kit de marketing com copy, e-mails, modelos de anúncio, os documentos que você vai precisar, como política de cancelamento, confirmação de participação, todos os checklists de planejamento, né? Prático, detalhado, para você garantir que ninguém esqueça de nenhum detalhe importante, né, na hora de planejar, como lista de compras, lista do que levar. E também vou te dar o acesso vitalício ao curso, ou seja, depois você vai ter acesso ilimitado, né, esse material gravado para que você possa revisar as aulas sempre que você quiser e também acompanhar as atualizações que eu vou fazer futuramente, né? Então, eu te convido a priorizar a sua carreira, ao seu desenvolvimento, ao desenvolvimento da sua carreira, né? Esse vai ser um investimento que, se você aplicar tudo que for ensinado, logo, logo você vai ter um retorno. Se vibrou no seu coração e você acha que faz sentido para você e gostaria de transformar a sua carreira, te convido a clicar no botão inscreva-se e a gente se vê nas mentorias e nas aulas.
E para você que ainda ficou com dúvidas, pode continuar comigo, tá? Se você acha que não consegue fazer um retiro sozinha, eu vou te contar como que eu organizo, como que eu faço tudo sozinha, mas também vou te mostrar a possibilidade que você pode terceirizar alguns trabalhos, contratar pessoas para te ajudar, né? E você, que acabou de se formar em terapias, você também pode criar eventos contratando profissionais mais experientes e ainda pode aprender com eles dentro das vivências, né? E se você não é terapeuta, você também pode fazer a mentoria, porque sim, você pode criar retiros mesmo não sendo terapeuta, né? Você pode contratar outros terapeutas ou fazer outros tipos de eventos, como educacionais, como cursos, né? Bom, enfim, de qualquer tema que você pensar. E se você ainda tem dúvidas, é só mandar um e-mail, uma mensagem que eu mesma vou te ajudar e te auxiliar. É isso, espero ver você na mentoria. Um abraço!